galerinha? Assistência de física do primeiro ano? Como a matéria era trabalho de uma força, eu fiz uma revisão bem rápida aqui enquanto o pessoal se ajeitava. Falou em trabalho, pessoal, não pense em trabalho, porque a palavra trabalho no teu dia a dia não tem nada a ver com trabalho em física. Trabalho na física é energia, o nome do teu colégio. Obrigado, querido, show. Então, ó, falou em trabalho, pensa em energia, é quantos joules gastou, é quantas calorias gastou, certo? E trabalho de uma força, então mede essa energia que a força utiliza para realizar um certo deslocamento. Por exemplo, pegar uma cadeira, uma caixa e arrastar ela a uma certa distância. Como é que calcula o trabalho, W de work em inglês, né? É só pegar a força que foi aplicada no corpo, multiplicar pelo deslocamento que o corpo sofreu, multiplicado pelo cosseno de θ. Professor, que loucura é essa, professor? Por que cosseno ali, meu Deus? Tem que ter velocidade, né? Como é que é? Tem que ter velocidade, né? Para calcular trabalho, não. Por incrível que pareça. Pode ser com... eu quero te dizer que eu não preciso saber a velocidade para calcular. O corpo tem que se mexer. Se o corpo se mexer, eu já tenho velocidade. Mas não preciso saber o valor dela. Olha que interessante. Dá para substituir a fórmula da velocidade ali dentro. Certo? Só que aí a fórmula vai ficar um pouquinho diferente. Certo? Velocidade é distância dividido pelo tempo. Certo? Se eu quiser usar a fórmula da velocidade ali dentro, na verdade, eu vou estar calculando outra coisa, que não é trabalho, é potência. Certo? Já vamos chegar lá. Porque assim, ó, potência, o que é potência? Potência é energia dividido pelo tempo. Trabalho não mede energia? Então eu posso pegar a fórmula do trabalho, força vezes distância, vezes o cosseno do ângulo, e dividir pelo tempo. E distância dividido pelo tempo é velocidade. Então se tu quiser calcular a potência de um carro, por exemplo, ó, ou a velocidade final de um carro, pega a potência do motor, pega a força que vai atuar no carro naquele momento, e aí tu consegue descobrir que velocidade esse carro pode ter. Por isso que os carros mais potentes têm maior velocidade final. Certo? Mas provavelmente tu deve estar lembrando dessa formulazinha de velocidade, ó. Porque para calcular trabalho não é necessário ter a velocidade, tem outra saída, certo? A resposta está aqui, ó, força vezes distância. Por que tem aquele cosseno da criança? Para existir trabalho tem que ter velocidade. Ah, legal. Para existir trabalho tem que ter deslocamento. E para que haja deslocamento deve haver velocidade. Tudo bem. Mas e tem que ser só constante, velocidade constante. Não pode ser Não, pela a velocidade pode ser variável, só que se a velocidade é variável, a fórmula não funciona. Então, ó, a fórmula só para força constante, na verdade. Se a força for variável, eu tenho que calcular de outra maneira. Para a força variável, tá aqui a explicação, ó, tu calcula a área do gráfico, que é justamente a resposta para o teu primeiro problema, certo? Então, depois da revisãozinha, eu ia mostrar só o seguinte, moço, só que essa força que F, ela pode ser decomposta em Fx e Fy, e é a Fx que arrasta o corpo para frente. Por isso é ela que realiza o trabalho. Então o trabalho é Fx vezes distância. Mas como Fx é a força original F vezes o cosseno do ângulo, é por isso que substituindo a Fx por F vezes cosseno, por isso que a fórmula fica assim feia, né? Às vezes o aluno fica chateado, mas não, isso de certa forma acaba não exigindo que o aluno decomponha a força, né? Então para quem tem problema de decomposição de vetor, usar a fórmula é melhor, certo? Mas a explicação está aqui então, é só porque eu tive que decompor a F em Fx, por isso que eu precisei usar o cosseno na fórmula. E essa fórmula, como tu acabou mesmo de lembrar, só serve para a força constante. Se a força ficar mudando de valor, eu tenho que calcular a área do gráfico. Força versus distância. Afinal, quando eu calculo a área do gráfico força versus distância, eu estou multiplicando, né, força por distância, certo? Professor, mas eu não sei calcular a área dessa maluquice aí, não. Essa maluquice que tu só vai aprender a calcular na faculdade. Né? As tuas áreas serão sempre retângulos, triângulos, áreas mais simples. A variável tem que botar cosseno, e a invariável não tem. É isso? Não, pior é que não. O cosseno, na verdade, tá, moça, assim, ó, só não precisaria usar o cosseno. Você não falou que F vai ficar F vezes D ali? Ah, entendi, bacana. Na hora que eu estava te mostrando por que a área gera o trabalho, eu só estava te mostrando intuitivamente que para calcular esta área eu estou multiplicando a força pela distância. Mas eu não comentei a respeito do ângulo que essa força faz com o deslocamento. Eu ignorei nesse aspecto. Se fosse 90 graus, o trabalho seria zero. Porque
Porque sempre que o ângulo é 90 graus, cosseno de 90 é zero, certo? Na verdade, ó, a verdade é a seguinte, ó. Se a força fosse assim para cima, seria essa força que está deslocando o corpo para a direita? Não, né? Então não é ela que está realizando o trabalho. Por isso que o trabalho dela é zero. Tá beleza? Não interessa se é para baixo ou para cima. Basta que ela faça 90 graus com deslocamento. Toda força tem um trabalho. Acabei de responder. Se eu acabei de falar que a força que faz 90 graus o trabalho é zero, eu acabei de responder que não. E tu mesmo já tinha respondido, não acabaste de falar que para ter trabalho tem que ter velocidade? Não, mas toda força tem algum trabalho. Não. Tipo, essa força que eu acabei de fazer. Tem zero de trabalho. Exato. Então toda força tem trabalho. Nem que seja zero. Faz sentido. Tá. É que assim, olha só, o aluno que é leigo, tá? Fica tranquilo, não fica envergonhado por nada, tá? É que assim, imagina, eu estou há 20 anos estudando física e matemática, e eu não sei merda nenhuma de física e matemática. Às vezes o aluno que está começando a estudar, ele quer tirar conclusões e, entendeu? Mas imagina, o aluno está só começando a pensar no assunto, como é que ele vai inventar algo novo, né? Certo? Então a gente sempre tem que ter bastante humildade. Então, ó, o que eu quis dizer quando nem toda força faz trabalho, eu quis dizer que o trabalho é nulo, certo? Não é? Não quer dizer que não existe o trabalho, certo? Beleza? É isso aí mesmo. Bom, essa é uma colocação. Então, se o gráfico vai medir força vezes a distância, o trabalho não deveria ser a área vezes o cosseno de θ. Perfeito, era isso que eu estava querendo falar com a moça. Eu não falei sobre o ângulo, na hora que eu estava mostrando para ela intuitivamente que a área representaria o trabalho, eu não estou preocupado em fazer nenhuma dedução pesada, até porque vocês não estão preparados para deduções pesadas, certo? Então eu simplesmente, na hora que eu fiz esse comentário, eu pura e simplesmente ignorei o ângulo. Eu não estava falando do ângulo, certo? Aí o assunto todo, para ti, está um ano com o cérebro mais trabalhado que o dela, dá para discutir isso que tu falou, mas vamos guardar entre nós, porque pode confundir. Tá beleza? Parabéns pelo teu comentário. Pois não. O quê? Nada. Pode continuar. Não, Lindinha, olha só, não fica ofendida, tá? É porque assim, ó, mais uma vez é questão de humildade. Como é que tu vai querer comparar um cara que está um ano exercendo o cérebro mais que outro? Tá? Não fica ofendida. O que o garoto quis dizer é que se o problema falasse do ângulo entre a força e o deslocamento, considere que a força representada no gráfico faz 60 graus com o deslocamento. Aí ele forneceria o cosseno de 60 e depois de calcular a área do gráfico, eu ainda teria que multiplicar pelo cosseno de 60 para corrigir o ângulo da força. Era isso que ele estava falando, certo? E que para ele foi uma coisa natural, tá vendo? A gente já está se comunicando. Para ti, de repente, está começando a pensar sobre isso, algo tem que parar para pensar um pouquinho mais, certo? Mas tudo tem o seu tempo, fica tranquilo. Olha só, eu de certa forma duvido que toda a fala até agora tenha ajudado muito, mas vamos então cair no exercício para tentar recuperar essa bosta dessa aula que está ficando, né? Então vamos lá, vamos fazer o exercício que talvez a gente salve a aula. Página 12 do volume 3, exercício 11. Só tem uma verdade a ser dita. Para o aluno que não tentou o exercício não traz efeito nenhum. O cara simplesmente não aprende. Eu sou obrigado a falar isso porque é a mais pura verdade. Mas a esperança é a última que morre. Vamos lá. Olha lá. O gráfico abaixo representa o módulo da força F que atua na mesma direção do deslocamento. O cosseno é 0 e o cosseno de 0 é 1. Então ele já me garantiu que o cosseno é 0. Quer dizer que eu não preciso, que o ângulo é 0, que o cosseno de 0 vai dar 1. Quer dizer que eu não preciso me preocupar com ele. Determine o trabalho dessa força no deslocamento de 0 a 20. Aqui é 10, ali é 20. Acabamos de ver que trabalho é área. Olha só que simplicidade. Como é que se calcula a área de um trapézio? Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Eu sempre fiz. Eu sempre fiz a minha vida inteira. Quando eu tinha a tua idade, eu fazia assim. Como agora eu quero que tu seja melhor, eu te ensino uma técnica melhor e mais rápida ali, que legal. Certo? É isso aí. Então W é igual. Pô, pensa bem, cara. Na idade de vocês, eu tinha dificuldade de entender a área do trapézio. Mas é porque nenhum professor foi dignamente decente comigo. A primeira vez que o cara decente me falou, Otávio, o negócio é o seguinte, cara. Área não é sempre base vezes altura? Claro, professor. Então, se tem uma base grande e uma base pequena, o que tu faz? Aí eu tiraria a média das bases, professor. Tá aqui, Carol. Aí eu, meu Deus, é a média das bases dividido por 2, né? A soma das bases dividido por 2, que é a média das bases vezes a altura. Mas é a óbvia forma da área do trapézio.
é a média das bases vezes a altura. Então, a outra é mais fácil. Não, exatamente. É por isso mesmo. O mais fácil deixa o cérebro mais fraco. O mais difícil deixa o cérebro mais foda. É por isso que eu quero o melhor de vocês. Mas é normal, na idade de vocês não entenderem isso. A maioria dos meus alunos me acham filho da puta. Mas eu tenho certeza que quando eles forem adultos, eles vão pensar, pô, o Otávio é um cara foda, um cara honesto, um cara do bem. Mas a maioria dos meus alunos não tem maturidade para me entender. A maioria dos meus alunos pensa assim, cara, é um filho da puta. Mas eu tenho certeza que na vida adulta eles vão lembrar de mim, pô, o Otávio é um cara do bem, ele queria o meu bem. Então, ó, a base menor é 10, vezes a altura é 50, dividido por 2. É isso aí. Então ficou 50 dividido por 2 dá 25, né? E vai ficar 30 vezes 25. 3 vezes 25 é 75. Com o zero, 750. Como estava no sistema internacional, Newton em metro, Newton vezes metro é o mesmo que Joule. Então ficamos com 750 joules. Não tem gabaritinho, né? Que pena. Concordo plenamente contigo, ó. Fazer do outro jeito é muito mais prático. 10 vezes 50, 500. Essa área é 500. Concorda comigo? E essa área é metade dessa. Mas aqui todas as duas vão ter que ser multiplicadas pela mesma altura, então daí tu já faz assim. Isso, não concordo contigo, mas né? Só revisando aqui, ó. 10 vezes 50, 500, não é? E essa área é metade dessa, porque é a mesma base, ó. Só que dividido por 2, metade de 500, 250. 500 mais 250, sem sujar a mão, 750. Então realmente dá de fazer do teu jeito mais rápido ainda, se bobear. Vamos que vamos, vamos para a próxima. Só te copiar. Fica à vontade. Tem depois na internet também, se tu quiser. Oi? Todas essas aulas vão para a internet. Na íntegra. Sempre. Então depois, se tu quiser, tu vai lá no site, procura o meu nome lá na internet, Otávio Ribeiro de Castro. Por que tu sempre grava as aulas? Para me proteger de pai louco. O pai acha que o filho reprovou por culpa minha. Aí eu quero que ele vá na justiça, me processe e eu quero que o juiz assista às aulas, para o juiz achar que eu estou errado. Por que aconteceu alguma coisa? Não aconteceu porque depois comecei a gravar, nenhum pai veio reclamar de nada. Porque o pai queria vergonha na cara. Por que tu começou a gravar? Para me defender de pai louco. Tá, mas veio já pai louco? Claro que já, são cheios a maioria. A maioria acha que o filhinho tem que ser protegido. Mas tem câmera na sala, ó. Como é que é? Tem câmera na sala ali, ó. Essa câmera está filmando vocês, não eu. O que adianta filmar os alunos? Eu tenho que ver se o professor está fazendo a coisa direita, né? Então tu vê. Maluco. Não, na verdade eu sou são. Malucos são os caras que vêm defender o filhinho, né? Em função de viagem. Aí eu ainda falo, pai, tira o iPhone, pai, quando a nota baixar. Eu dou essas dicas, ele pode assistir e ver, porra. Ou ele vai me achar um louco e vai vir reclamar no colégio, e se ele estiver certo vão me retirar. Ou se eu não for louco, o pai vai ter que se calar e ver que ele é um péssimo pai e tem que botar o filho dele para estudar. Tem, claro que eu tenho. Quantos? Eu tenho um. Um só tá mais que suficiente. Em 2012 não dá para botar mais gente no mundo. Enquanto o homem não consertar algumas coisinhas aí, né, tá meio delicado para ter filho. Vamos lá, amigo, deixa eu te dar uma forcinha. Rapidinho, sim. A luz muda de direção sua propagação quando passa de um meio para o outro, só quando o ângulo for diferente de 90 graus. Né? Ah, isso, a luz muda a direção de sua propagação quando passa de um meio para outro com um diferente índice de refração. Isso se o ângulo de incidência não for zero, né? Bonito, parabéns, garoto. Bem delicado esse detalhezinho. Como eu te falei, então, além de tu procurar pelo meu nome, tu pode ir lá no nome do meu canal também, que a maioria da galera vai pelo nome do canal. E aí tu vai achar essa tua aula de que maneira? Essa tua aula ela começa assim, ó, ACES, FIS, 1A. E aí depois vem a data da aula. ACES é assistência física do primeiro ano. E depois a data. Como as aulas são colocadas no canal em ordem de gravação, todas as aulas que começam dessa maneira, ó, são aulas dessa assistência. Então tu pode assistir todas as aulas de assistência desde o começo do ano, certo? Até o final do ano, pelo menos, elas vão estar lá. Aí pode assistir, reassistir. E o bacana é que a galera que tem aula comigo, no último dia de aula, pode assistir a primeira aula 1000 vezes. E eu duvido que em algum colégio do mundo exista esse serviço, seja no Brasil ou fora dele. Aulas na íntegra, gratuitamente disponíveis para pais e alunos verem e reverem quantas vezes for preciso.